Fala comigo, galera, fala comigo, nação. A vitória do Flamengo por 2-1 de virada para o Corinthians ainda está repercutindo bastante e dessa vez vamos estar reagindo aqui. Renata Fã lá no Jogo Aberto e equipe fazendo uma zoação grande, hein, com o Ronaldo. Vejam aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like e bora lá. Às vezes o cara inova e erra, né? Que o diga o Yuri Alberto. Foi com o final de semana, com o que já viu na rodada do Brasileirão. Se já se recuperou da maca, já que geralmente os médicos acompanham, não saem de maca. E aí, doutor? Boa tarde, Renata. Fui me recuperar lá em Florianópolis. Que menino, né? E foi a primeira vez, Ronaldo. Foi a primeira vez que eu vi uma cavadinha rasteira. Eu nunca vi uma cavadinha rasteira. Foi a primeira vez. Mas eu sou fã do Yuri Alberto e espero que melhore. Eu levo. Eu queria ele no meu time. Opa! Eu só tô vendo daqui. O que é isso, João Pedro Sgarbi? Boa tarde pra você. Tá diferente. Tudo bem, Rê? Um beijo pra você, meus amiguinhos. É um presente pro Ronaldo. Se ele quiser dar uma cavadinha aí durante a semana, também tá aqui pra ele. Pode ser uma Posso dar pra você aqui, Olha, é Ronaldo? dourada, hein? Você vai fazer o quê, bebê? Dá pá pra você. Você escutou. Você escutou aqui, ó. Tipo, pode ser a mas é pra deixar aqui no escritório dele, então. Deixa eu deixar aqui, ó. Olha, pra lembrar que isso não pode ser feito. Aqui, ó. Eu não falei. Você é o geometria mais querido desse falei mundo. Você falou. Mas tudo bem, você é menino novo, bebê. Deixa aqui. Pra você, tá? Deixa aqui no seu escritório, né? Uma cavadinha sempre cai bem, né? Cuidado com o Eu vou pau de usar. gás. Essa é a do Rian Francisco, né? É, a do Rio Francisco. Foi dupla e bem sucedida Exatamente. duplamente. Eu vou usar, tá? Ulisses Costa, pra você aquele boa tarde. Que coisa, né, Ulisses? Que cavadinha sem sentido. Tá triste? Dá um abraço, boa tarde, Renato. Não, é que eu não vou ser oportunista, não sou oportunista. Eu acho que ele foi irresponsável na cobrança de pênalti, indiscutível, mas ele é um cara que tá presente toda hora no ataque, enfiando bola, perdeu gols, ele tá voltando, e Yuri quando tá voltando é isso aí. Já ele engata uma sequência e faz um monte de gol. Isso é normal. Muito triste pra ele ontem, pro Corinthians, ontem que arrebentou o Flamengo no primeiro tempo. O Corinthians dominou totalmente o jogo, avassalador. Só que é o seguinte, Renata, você olha pro banco do Flamengo, esquece. Peça de reposição do Flamengo, o nível do elenco do Flamengo Eles já é altíssimo. começaram poupando. Não, entrou com o time. O Pedro nem entrou. O Pedro nem entrou. Você tá me entendendo? E como o Chico tá incomodado, Renato, que todo mundo achou que ia tomar proveito da situação do Yuri, que foi responsável no pênalti. Foi responsável, sim, meu. Sim, senhor, mas é um jogador importantíssimo pro Corinthians e vai dar a volta por cima. O Yuri vai dar a Fala aí volta do por cima. Dracena no vestiário, quando termina o primeiro tempo, que os companheiros falam para um jogador como o Yuri, que passou por isso, que fez uma escolha completamente errada. Renata, a gente procura dar força, até porque ele com certeza não queria fazer errado daquela forma. E como eu falei, o Yuri, ele já deu vários vitórias para o Palmeiras, para o Corinthians, e que você, de repente, você colocar um erro desse por culpa do Yuri, eu acho que não. Não, é da minha mãe. Não. Ele fez o segundo, ele fez o gol e os jogadores dentro do vestiário falaram assim, vamos lá, meu irmão. Não pode vacilar. Não pode fazer, posso fazer de novo, né? Mas vamos lá, irmão, vamos embora. Chico Garcia, você que constantemente me lembra daquela cavadinha do Robert Renan, foi eliminatória, né? O Inter não chegou a uma decisão de campeonato gaúcho por causa daquilo. E é terrível. Essa do Yuri é terrível, a do Memphis contra o Mirassol, só que é no meio do contexto. Você tem pontos corridos, 38 rodadas, mas nunca é legal um jogador, primeiro, tentar, se ele faz, ele se consagra. Se não faz, vira um fiasco. O risco é muito grande, boa tarde a todos. Se tá 3-0, você tá ganhando, 40 do segundo tempo, vá lá, agora 0-0 contra o Rossi, pegador de pênalti, não fazia gol há 4 meses, contra o Flamengo. Foi mal, foi muito mal, Yuri. Boa tarde, viu? Vou falar pouco, porque né, o Ulisses aqui achou que o programa... Né, Nossa, como Bom, é ele o se seguinte, incomoda eu não comigo, sei se foi o resultado mais importante, Inveja. porque todos são, mas foi o mais heróico. O Galo, com um jogador a menos, conseguiu vencer o Mirassol, um time super elogiado. Então, vamos falar do assunto, né? O Yuri Alberto tá de brincadeira, né? Brincadeira, né? Um Pato versão 2 não me ajuda. E o Cruzeiro? Que isso, irmão? Tá, o Cruzeiro Tá na frente lá. azedou. Tá em O Cruzeiro segundo. azedou porque
Contra o Vasco, você... Técnica da cavadinha perdida e mal feita pelo Yuri Alberto reacendeu aquela velha questão. E aí, é melhor usar, não usar? É legal ou não o jogador bater um pênalti com cavadinha? Cavadinha na marca do pênalti? Pode ser demais para quem marca, só que também um vexame para quem perde. Foi mais ou menos isso que sentiu Yuri Alberto contra o Flamengo, jogo importante para o Corinthians. É bem verdade que o atacante até se redimiu depois no segundo tempo, só que o Timão acabou sofrendo a virada na sequência e a situação que beira o ridículo ficou para a posteridade. Difícil para o corintiano voltar para casa com mais uma derrota e ciente de que a situação do clube não é lá das melhores no Brasileiro. Fora que o time já tinha desperdiçado outra penalidade mais ou menos nessas mesmas condições com Memphis Depay diante do Mirassol. Isso para não dizer que pelos lados do Parque São Jorge, a cobrança de Alexandre Pato na disputa por pênaltis diante do goleiro Dida na época do Grêmio pelas quartas da Copa do Brasil de 2013 entrou para a história. Em diante, o ídolo virou vilão e acabou se transferindo para o São Paulo. Para bater um penal desse jeito, haja segurança, costas largas, mas garantia, ninguém tem. Neymar, por exemplo, deu vexame contra o Vitória em 2010. Levantou os braços e fez a defesa. Vibra muito a torcida do Vitória, decepcionada a torcida do Santos. O Neymar perdeu o pênalti. E por falar no Santos, quem não se recorda daquele jogaço contra o Flamengo na Vila em 2011, Neymar contra Ronaldinho Gaúcho. 5-4 para os cariocas, resultado que poderia ter sido outro não fosse a ousadia de Elano. Vai para a cobrança, bateu! Felipe! Olha o Felipe cheio de estilo! Elano! Tentou inventar pra cima do Felipe. Bom, não foi o caso daquela vez, mas a exemplo do que aconteceu com o Pato, o erro pode ter consequências. O zagueiro Robert Renan, por exemplo, não teve vida longa no Inter após o episódio que culminou na eliminação colorada para o Juventude na semifinal do Gauchão do ano passado. Pior ainda, ficou a situação de Léo Rocha, do 13 da Paraíba, pela Copa do Brasil de 2012. Se deu mal na decisão da marca da Cal frente a Jefferson do Botafogo e acabou demitido pelo presidente do clube na descida para os vestiários. Lá contra eles lá, eles falaram que não tinha que respeitar o Botafogo. Agora chega aqui no Jean, quer dar cavadinha? Dito isso, a cavadinha continua livre, vale usar e até abusar, mas com responsabilidade e se tiver estofo para suportar um revés. Eu vou repetir porque quem foi o grande cara do Flamengo na classificação da Libertadores? O Rossi. Aí o Yuri vai bater um pênalti diante do Rossi, que tá com a confiança lá em cima, que vem de uma sequência muito boa de defesas e tudo mais. E aí faz esse tipo de coisa. Vai surpreender um cara que tá preparado para pegar pênaltis? Não vai. Então eu não sei como é que... Vocês aqui que já jogaram futebol... Obrigado. Edu, não é? Ronaldão, Edu, Ronaldão. Porque na hora da decisão de você pensar como eu vou bater um pênalti... Nós vimos há poucos dias, vocês me achincalharam que o Alan Patrick perdeu um terceiro pênalti, depois de ter feito 2. Não, mas é isso, o cara tem que tomar uma decisão de como bater o pênalti. Como é que o cara, Edu, pensa numa cavadinha? Por que a cavadinha? Renata, por que cavadinha? Porque se ele erra batendo firme, né, no canto ou chutando para fora, é uma coisa. Agora, você cavar, e aí chama uma responsabilidade para si desnecessária. E aí essa pressão vai vir com certeza, ainda mais porque perdeu o jogo. Então acho que ele sabe do peso, ele sabe da responsabilidade, só que agora ele vai ter que conviver com isso. Então para mim desnecessariamente trazer essa responsabilidade para si, né, Chico? Sabe que, eu não me lembro se foi depois da cavadinha do Memphis contra o Mirassol, mas o Yuri fez uma postagem, vocês vão lembrar, dizendo pra gente não se preocupar apenas com o nosso ego. Ele fez uma postagem nesse sentido. E muita gente imaginou que fosse direcionado ao Memphis. Porque a cavadinha, ele é um recurso que eu acho plástico, maravilhoso. Zidane já deu em final de Copa do Mundo. Mas você tem que saber dar uma cavadinha. Você tem que ser treinar também, né, Chico? Muito competente, você tem que ter treinamento, não é uma coisa tão simples. E segundo, o benefício disso, ele é só individual. Ah, ok, o Corinthians teria feito um gol, mas o Flamengo poderia ter virado e, sei lá... Qual é o benefício ali quando tá 0-0 de você fazer um gol e você chutar forte no canto? Seria o mesmo.
O mesmo gol aconteceria. Então, quando você dá a cavadinha, a sensação que me passa é o seguinte: eu quero humilhar o goleiro, eu quero sair como herói e eu quero que os louros sejam só meus. E isso me incomoda. Até porque o Yuri não é assim. A gente sabe que ele não é, normalmente. Eu não sei o que aconteceu, eu tô tentando entender a cabeça do Yuri, porque o Yuri é um cara que briga, luta, disputa. Normalmente quando ele perde gol, você tem aquela sensação, cara, ele fez tentando acertar. Ele tentou tirar um pouquinho mais do goleiro, a bola bateu na trave. Não foi displicência, não foi a ausência de atenção, de foco, nunca é. Nesse caso aí, parece que desembarcou outro jogador ali e o Yuri Alberto fez essa barbeiragem. É inexplicável, tô tentando entender até agora. Chico, eu costumo falar muito isso. Pênalti é execução, não é desafio. O atacante não tem que desafiar o goleiro, ele tem que fazer a execução do gol. Então, toda vez que você vai desafiar o goleiro, passa a perna em cima da bola, dá passinho, dá pseudo paradinha, incomoda também. você está desafiando o goleiro. Vai lá e mete um canudo, bate um tiro de meta e acabou. Essa é a missão do pênalti, execução, não é gracinha. Olha o que o Flamengo fez, né, na disputa de pênalti. Mas recentemente. eu não vou ser hipócrita aqui, eu gosto da cavadinha. Na minha opinião, é Você lembra de Ria Francisco duplamente. Exatamente. Ria Francisco. E a personalidade de bater 2 vezes um pênalti no mesmo jogo com 2 cavadinhas, isso é raro. Yuri, aprende. Mas não, tem que aprender, Ria Francisco monstro. Só que é exatamente assim, no meu ponto de vista tem que analisar o contexto dessa cavadinha. Porque você está jogando contra um Flamengo, um time que você não pode errar. A gente sabe aqui, não pode errar contra o Flamengo. 0-0, estádio lotado, seu time já está ali numa situação que não está garantido no Campeonato Brasileiro. Pelo contrário, o Corinthians está mal no Brasileiro. Aí você vai, voltando de lesão, dá uma cavadinha. E pior do que a cavadinha, na minha opinião, Rê, é o Yuri tomar um amarelo depois indo comemorar com a torcida, sabendo que já tinha 2. Então ontem, a impressão que eu tenho é um cara que eu sou fã do Yuri Alberto, é um cara que, na minha opinião, um grande atacante, mas ele estava totalmente fora da realidade ontem. Ele estava assim no nível... Tava desconectado. Desconectado, porque, na minha opinião, ele não é aquele Yuri Alberto que estamos acostumados, artilheiro do Brasil, que joga muita bola. Ontem era uma noite que ele parecia que não estava ali. Foi teu amigo. Mas tá voltando, lesão. Ele foi teu amigo. Tava meio... Mas, cara, assim, não jogar contra o Inter? Aqui, assim, não, nem, pô, o cara Até tava... porque ele Gente, nunca pelo tomaria amor um de amarelo Deus. pra não jogar Pelo contra o amor Inter. de Ele fez 3 contra o Inter no primeiro jogo. Falar um negócio... isso. Falar um Por que negócio... ele ia perder essa chance? Falar um negócio desse é um absurdo. Que o cara forçou a tomar o cartão amarelo. Não dá pra aceitar isso, Não, mas quando ele foi lá, gente, é que ele entendeu o tamanho da besteira que ele fez. Não, mas e aí ele quis se redimir com o torcedor. Ele chorou, e ele tava de jejum sem fazer gols. Pô, o cara foi... E golaço dele, hein? Golaço. O Guinegão meteu a bola pra ele. Golaço do Yuri. Entendeu? E a assessoria mandou essa declaração aqui do Yuri. Ele não se manifestou em vídeo, Rona, mas mandou essa nota. Peço desculpas pela cobrança de pênalti, foi um erro meu. Felizmente pude marcar depois e tirar esse peso do jejum, que já me incomodava bastante. Sei das críticas que irei receber com razão. Ulisses. É isso aí. Não, é isso aí. Eu acho assim, o Yuri é um cara, Renata, fundamental para o time do Corinthians. Eu não vou aqui destruir o Yuri. Não vou, ele foi irresponsável na cobrança de pênalti, sim, e ele entendeu isso. Agora, Yuri, você só tem um jeito de responder, não é com frases, isso aí não adianta nada, é no campo de jogo. E isso ele tem condição de fazer. O Yuri é um atacante confiável. Ele perdeu ontem, ele tá voltando de uma cirurgia. Você tem que pensar, o cara é um ser humano. Ele tá voltando. Você acha que ele chutou em cima do Rossi a bola porque ele quis? E a previsão de volta inicial era novembro. Então, ele já antecipou. Quer dizer, o cara do sacrifício, ele tem um amor pelo Corinthians gigante. Bate direito o pênalti, ué. Tá certo, ele errou. Agora, você é um oportunista, vai querer destruir o cara. Eu não. Você sabe o que ele vai fazer com você? Ele vai entrar em outros jogos, fazer um monte de gol e você vai aplaudir ele aqui. Agora eu quero ver se numa outra oportunidade ele vai bater pênalti. Nunca mais, acho. Eu só acho que ele deveria dar entrevista depois do jogo. Só isso. Eu não tô crucificando o pênalti e tal, da maneira como ele bateu. Eu só acho assim, eu errei, a responsabilidade é minha e na próxima vez eu não vou bater cavadinha. Só isso. Agora o resto acontece no futebol. Porque o jogo era pra terminar o primeiro tempo. Aí, Chico, aí acaba também até essa coisa da especulação. O jogo era pra terminar o primeiro tempo 3-0 pro Corinthians. Se alguém tiver discordado de mim, fica à vontade aqui. Era 3-0 pro Corinthians. E o Yuri perdeu um pênalti. 4 chances, pelo menos. 4 chances de gols boas, né? Tanto é que eu acho que a mais difícil foi o próprio gol que ele fez. Muito mais difícil. Mas parabéns, é isso aí, muito difícil. Porque ele foi perdendo o ângulo de batida. Ele bateu na diagonal. De passagem, né? Que é um ótimo zagueiro. Agora o Everton também vai analisar. Pra você, o que passou na cabeça do Yuri, hein, Everton? Pra que ele tivesse essa reação e batesse com a cavadinha, não chutasse forte, não chutasse no meio, aquele pênalti de segurança.
Renata, eu também acho que não é para sacrificar, mas merece uma reflexão e muito grande. Porque eu não me lembro, não estou dizendo que não tenha acontecido, eu não me lembro de algum time na temporada, e olha que eu vi vários jogos do Flamengo, que tenha feito com o Flamengo o que o Corinthians fez no primeiro tempo. Então, contra um Flamengo que tem a qualidade individual, que é ajustado, muito bem treinado pelo Felipe Luiz, pelo tamanho que é esse elenco do Flamengo, não dá para você fazer esse tipo de aposta que o Yuri Alberto fez aí. Não dá. Pega a bola. Aquela congelada. Congelou, tipo o Yuri congelou na hora que olhou pro Rossi e não sabia o que fazer. Ou igual o Hulk quando tomou o cartão vermelho no banco. Aí ficou a mesma coisinha dele, né? Que O absurdo. Sacha tomou cartão amarelo no banco também ontem. brincadeira. Uma rodada meio doida, não é? Chico. Agora, Ronaldão, é você que vai falar. Eu sei que você tá muito indignado, Não, eu você tô tá gostando, furioso eu tô com o Yuri. E, de fato, quando você tem uma pequena chance de ser superior ao Flamengo, em qualquer contexto, tem que aproveitar. É isso aí. Agora, eu tô gostando de ver meus amiguinhos, todo mundo falando, nossa, é normal, é perfeito. Não, é porque, nossa, isso acontece com as melhores famílias. Não, Deixa eu falar uma coisa pra você. Nós estamos falando só dele, criticando. agora vamos falar do grupo. Vamos. Ele arrebentou o grupo do Corinthians ontem. Ele arrebentou o time do Corinthians ontem. E se você for analisar, não foi só dentro do campo que ele fez ontem. Foi fora também. O Corinthians passa numa fase horrível. E o cara tem que colocar a mão na consciência, chegar lá e fazer o trabalho dele. Porque é dali que ele recebe. É dali que ele tem que tirar o dele também. Não é chegar. Porque pra mim, o que ele fez foi uma molecagem dentro de campo. Com uma equipe que tá passando por transfer ban, tá passando por tudo. Ah, não é problema dele, Ronaldo. Não é. É problema do Corinthians. Então ele tem que chegar lá e executar. Foi o que o doutor falou aqui. Chegar lá e executar e acabou. Porque Ou ontem. se não tá bom pra bater, deixa o Se Maicon, ele não tá deixa bom, ele outro não bater. joga. Hoje tem essa frescura, tô com dor no dedinho e não jogo. Então não joga, não vá pro campo. Foram 40 mil pessoas ontem lá ver o jogo e torcer. Mesmo sabendo que o Flamengo é aquele time forte, que todo mundo sabe, foi lá. Opa, é Corinthians, irmão. Então ele tem que colocar na cabeça dele, ele, Mendes, de não dar cavadinha mais. Eles não sabem fazer isso. Tem que ir lá e executar. É simples. Agora também tem que falar, tô na linha do Edu, tem que falar, opa, fui eu, ó. A besteira foi minha e tal, porque sobrecarregou quem? Quem que tava dando a cara pra bater ali e que fez o time treinar bem no primeiro tempo? Foi o Dorival. Os caras foram pra cima do Dorival falando besteira. Como tem gente que fala besteira, hein? Meu pai. E ele foi lá e executou. Falou, ó, você viu o primeiro tempo? Primeiro tempo o Corinthians amassou o Flamengo. Foi isso. E o Yuri arrebentou com o Corinthians ontem. É isso. A gente vai pro YouTube agora pra continuar falando sobre a vitória do Flamengo pra cima do Corinthians em Itaquera. E volta aqui, galera. Galera. Que análise, hein? O Jogo Aberto está de parabéns. Vou estar deixando o crédito na descrição do vídeo. Análise bacana aí. E a moral do jogo, eu dou os créditos a esse cara aí. Dorival Júnior. Um grande treinador. Onde fez muito, né? Pelo Corinthians. Ganhou títulos. Foi para a seleção brasileira. Foi para o Flamengo, ganhou títulos no Flamengo e é um ótimo treinador. Mas o Yuri Alberto tá de brincadeira, Yuri Alberto. Você fazer uma coisa dessa, Yuri Alberto. Primeiro jogo, primeiro gol, Yuri Alberto. Chuta aí o canudo. Mete o canudo aí, cara. Faz o gol. Agora vem pedir desculpa depois que fez besteira. Pra gente, né? É bom pra gente que conseguimos virar, assumimos a tabela de classificação e é dessa forma aí. Corra pra onde correr, fique pra onde ficar. É Fla.